Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional. Hoje é 9 de novembro de 2024, um sábado maravilhoso para cada um de vocês. Bom, todo pensamento gera uma decisão que irá direcionar seu destino. O tema de hoje é Ele o chama, não tenha medo. Vamos ler Marcos 10, 21, que diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Faltou-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Amém? Vamos ao texto. Existem momentos na vida em que nós temos que olhar nos olhos das pessoas para falar aquilo que estamos sentindo. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você parou para falar algo que julgava importante e nessa conversa foi enfático ao dizer: olhe para mim ou olhe nos meus olhos. Essa expressão pode ser proferida de várias maneiras e por vários motivos. Por nervosismo, quando precisamos de que alguém preste atenção no que estamos falando, com paciência, quando estamos calmos e dispostos a ensinar, e com ternura e amor, quando estamos consolando alguém com compaixão. Jesus foi dotado de um olhar de graça sobre a vida de quem se encontra com ele. Você consegue imaginar, neste momento, como é o olhar de Jesus? Ele assentado à sua frente, os olhos dele penetrando o mais profundo da sua alma, mas no mesmo olhar, ternura, amor e graça refletidos. Ele olhando através de nossas imperfeições e nos chamando a largar tudo o que nos impede e ter uma vida plena. Todos nós podemos olhar para aqueles que estão à nossa volta e expressar o mesmo olhar de amor. O nosso olhar transmite muitas vezes algo diferente daquele que estamos proferindo com palavras. Quando as pessoas olhem para você, elas sentem o quê? Amor ou medo? Os olhos de Jesus estão voltados para transmitir vida, ainda que você pense ter sido esquecido, ele está neste exato momento esperando a sua entrega e atenção. A partir desse encontro que a sua vida reflita para todos os seus redor e amor do Senhor pelas pessoas com as quais você convive, você deve ser para elas um reflexo de olhar de Jesus. Amém? E que Deus quer falar conosco aqui hoje sobre compaixão, sobre amor, né, ternura. É isso que Ele quer nos passar. Irmãos, esse versículo aqui de Marcos vai falar de um jovem que queria também o que ele fazia para herdar o reino. Essa é a história. E Jesus vai falar para ele: vende tudo, dá aos pobres que você tem e depois me siga. Esse menino ficou triste e não fez isso, porque ele trabalhou muito e ele teve pouco tempo para poder fazer essas coisas. E ele ficou triste. Talvez Jesus falou isso para que aonde tivesse o coração dele para poder dar o reino. Não que ele iria ficar pobre pelo resto da sua vida, não. Era para saber aonde que estava o seu coração. Aonde está o seu coração? Nas coisas ou em Deus? É isso que esse texto, às vezes, nós lemos e nos transmite assim: poxa, mas Jesus mandou ele vender tudo e ele vai ficar pobre, vai ficar sem dinheiro, vai ficar peregrinando. Não foi a intenção de que Jesus falou para ele ser pobre, não. Que nem isso que Deus quer para nenhum de nós. Ele quer que nós tenhamos vida, né? E vida em abundância. É isso que ele fala. O texto aqui vai dizer também: imagina que se Jesus estivesse olhando aqui, diretamente para você e na sua frente, olhando nos olhos, falando com ternura, com compaixão, com amor, com segurança para você. Irmãos, eu gostaria sim de sentar na frente de Jesus e ele falar assim para mim: com certeza eu nunca mais queria que ele fosse embora da minha frente. Mas ali a gente iria se derramar, se tirar toda nosso medo, nossa ansiedade, tudo aquilo que nos aflige. Jesus está ali para nos ajudar.
Agora, o tema de hoje fala, ele o chama, ele tá te chamando. Como ele também chamou esse menino, como qualquer um ele chama. Só basta saber onde que você está, o seu coração. E tá assim, ele o chama, não tenha medo. Gente, o medo é uma emoção comum de qualquer ser humano. A própria Bíblia vai dizer que tem algumas pessoas que tiveram medo na sua vida, na sua trajetória, em algum momento da sua vida. Adão e Eva tiveram medo. Mas por quê? Quando eles desobedeceram a Deus e tiveram que se esconder da sua vergonha. Eles tiveram medo de Deus. Está lá em Gênesis 3, do 8 ao 10. Abraão também teve medo quando os egípcios o matassem por causa da sua esposa. E ele teve o quê? Que mentir falando que era sua irmã. Está lá em Gênesis 12, 11 e 13. Moisés ficou com medo de voltar ao Egito e enfrentar Faraó para libertar o povo da escravidão. Moisés teve medo, irmão. E olha que Faraó era sobrinho dele. Emprestado, mas era. Tá lá em Êxodo 3 e 4, depois vocês leem essa história. Elias, o maior profeta que nós já tivemos, embora outros, teve medo. Depois que ele venceu ali os profetas de Baal, depois de mais não sei quantos profetas, Deus fez descer fogo do céu, queimou tudo aquilo. Jezabel ficou furiosa e mandou que matasse eles. O que ele fez? Ele fugiu para o Monte Carmelo, se fugiu, foi lá, quer dizer, o milagre que Deus fez foi no Monte Carmelo, ele fugiu para o deserto, se escondeu em uma caverna. Elias. Tá lá em 1 Reis 19, 3 e 4. Pedro, um dos apóstolos de Jesus, quando ele foi ali, andar nas águas, por um momento a sua fé vacilou, porque por causa da onda, do barulho do mar, ele afundou, ele teve medo. Os próprios discípulos de Jesus, os próprios apóstolos de Jesus tiveram medo quando ele foi crucificado. E ali eles tiveram medo dos líderes judeus, de pegar, de matá-los. E eles se trancaram num lugar. Está lá em João 20, versículo 19. Irmão, todos nós temos medo. Medo é uma emoção comum do ser humano. Mas não é porque nós temos medo, que muitas histórias aqui que eu dei o exemplo, que é para ficar aqui com medo. Não. Por quê? Porque Deus oferece conforto e orientação, ajudando cada um de vocês a superarem o medo. Imagine se Elias ficasse lá naquela caverna. Ele não terminaria o seu legado. Imagina se Pedro ali não falasse e emergisse, iria morrer afogado. Imagine se os discípulos de Jesus, os apóstolos, continuassem trancados naquela porta. Hoje nós talvez não teria tanto evangelho hoje. Todos tiveram medo. Todos nós temos medo em algum momento. Mas não devemos deixar que o medo nos aflige. Amém? Não devemos deixar que as circunstâncias nos afligem. Temos que sim ter um direcionamento, ter um pensamento gerado por Deus, para que Ele possa nos ajudar todos os dias, para que Jesus possa ter, Ele tem a compaixão, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos mostrar que medo é normal, mas você pode superar, como eu também tenho superado. Amém? Bom, irmãos, que você possa ter uma manhã tranquila, de bênção, de paz, que Deus possa te abençoar neste dia, um sábado abençoado. Não deixe de compartilhar, nem de curtir, nem de comentar e de se inscrever também no canal. Amém? Até o próximo devocional. Tchau, tchau.